Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, que está aqui ouvindo mais uma mensagem do canal A Porta Estreita. Irmãos, essa é a primeira mensagem de uma série de mensagens sobre a importância e a necessidade de estar lendo e estudando a Palavra de Deus. Primeiro eu quero colocar aqui dois versículos que estão na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, onde está escrito: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nesses versículos, nós podemos ver a grande e poderosa utilidade da Palavra de Deus em nossas vidas. Primeiramente, nós sabemos, e para quem não sabe, é necessário saber que toda a Palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada. E ela nos traz proveito para poder ensinar as pessoas, ensinar aquilo que é certo, ensinar aquilo que é errado, ensinar sobre o caráter de Deus, a pessoa de Deus, quem Deus é, como Deus age, o que Deus gosta, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, as coisas que Ele odeia, que Ele abomina. Nós aprendemos sobre a salvação, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos assuntos de várias áreas do nosso cotidiano. A Bíblia contém assuntos diversos, como por exemplo, como lidar nos relacionamentos com a sociedade, relacionamentos trabalhistas entre patrão e funcionário, relacionamentos entre familiares, esposa e marido, pais e filhos, com irmãos, com pessoas da mesma congregação na igreja. A Bíblia ensina, ela tem tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos viver de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas aqui na terra. E também a Bíblia, conforme fala aqui no versículo, ela tem a utilidade de redarguir e corrigir. Ela pode nos trazer uma visão daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia tem o poder de limpar os nossos olhos, abrir a nossa mente, para compreender a nossa realidade, aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar devido a qualquer fator, seja ele emocional, psicológico, físico, algum problema na saúde, financeiro, tribulações da vida. Então a Bíblia ela tem essa utilidade aí para estar nos redarguindo, nos edificando na presença do Senhor, nos encorajando, nos dando ânimo. E ela também nos traz correção. Quando você lê a palavra de Deus, com certeza você vai se deparar com alguma prática ou alguma atitude na sua vida que está contrariando a vontade de Deus, que não está agradando a vontade do Senhor. Então é dessa maneira que a palavra de Deus te corrige. Quando você lê a palavra do Senhor ou escuta a palavra através de alguma mensagem, seja uma mensagem gravada, seja uma mensagem enviada através de um pregador na sua igreja ou em qualquer lugar que seja, a Bíblia vai te corrigir, ela vai te mostrar aquilo que você faz de errado através de testemunhos relatados na Bíblia, através de fatos históricos relatados na Bíblia e através de doutrinas, ou seja, ensinos bíblicos, registrados para nós nas Sagradas Escrituras. E ela também tem, ela tem a função, ela tem essa utilidade de estar nos instruindo em justiça, ou seja, ela vai nos instruir para que nós venhamos caminhar nas pisaduras de Jesus, no caminho estreito que nos leva à salvação, o caminho de santidade que agrada a Deus, Essa santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E a partir do momento que você anda nesse caminho, nessa instrução da palavra de Deus, nesse caminho que agrada ao Senhor, você caminhando com fé no Senhor, porque você crê na palavra dele, você crê que tudo aquilo que está na palavra vai se cumprir, que ele é fiel e ele é justo. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, que ele foi enviado por Deus para te salvar da ira futura,
né, e te libertar de seus pecados, você é justificado. Por isso o sangue de Jesus Cristo foi derramado. Então, quando você crê, você é salvo através da morte do Senhor Jesus Cristo. Conforme fala na palavra de Deus, nós somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Então a palavra de Deus ela vai te instruir para você viver uma vida de justiça, sendo uma pessoa justa, que agrada a Deus, assim como Jó, que era um homem justo, íntegro, não havia homem como ele na terra. Assim como Noé, conforme diz a palavra, era um homem justo e bom. Assim como Abraão, que creu no Senhor e foi justificado pela sua fé juntamente com as suas obras, que demonstraram que foram frutos da sua fé em Jesus Cristo. E é isso que agrada ao Senhor e nós devemos andar nessas pisaduras. E a palavra de Deus vai nos instruir para andar nesse caminho que agrada ao Senhor. E no versículo 17 está escrito: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quando eu leio essa palavra perfeito, para que o homem de Deus seja perfeito, eu me lembro de Deus falando com Abraão no livro de Gênesis: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E isso está no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. E também Jesus Cristo nos diz no Novo Testamento: sejam perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então essa perfeição não se refere à perfeição humana, porque Deus não vê como o homem vê, Deus não pensa como o homem pensa. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os pensamentos do homem. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os caminhos do homem. Então, Deus ele não olha o nosso exterior. O homem vê a perfeição com os olhos carnais. Ele vê de forma física. Deus vê de uma forma diferente. Deus vê no interior os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele sonda as profundezas do nosso coração, as intenções do nosso coração, a nossa alma. Assim como Deus fez quando enviou o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir Davi como rei de Israel. O próprio profeta Samuel, que era um homem cheio do Espírito Santo, que tinha intimidade com Deus, se enganou. Ele julgou pela aparência. Ele achou que Deus iria ungir alguns dos irmãos de Davi, que por serem bonitos, fortes e altos, de estatura perfeita aos olhos humanos. Mas não é assim. O próprio Deus falou com Samuel naquela ocasião: Samuel, eu não olho o exterior, eu olho o interior. Então essa perfeição que fala a palavra de Deus é a perfeição aos olhos de Deus e não aos olhos do homem. E a palavra diz que a Bíblia ela é útil para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos para toda a boa obra. Ou seja, quando nós fazemos a obra do Senhor sem estar utilizando a Bíblia como o nosso esquadro ou como nossa referência, né, ou como a nossa vara de medir, ou seja, uma forma, um padrão para não sair das formas corretas dentro da vontade do Senhor, nós corremos o risco de não estar fazendo conforme a vontade do Senhor, porque nem tudo aquilo que a gente faz que é bom aos nossos olhos está agradando ao Senhor. Nós devemos fazer a obra de Deus de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Nós não podemos fazer qualquer tipo de ação que seja um evangelismo, que seja uma obra social, ou até mesmo uma oração, até mesmo uma leitura bíblica, uma leitura da palavra. Tudo tem a forma correta de fazer. E a palavra de Deus nos ensina isso, porque se nós fizermos da nossa maneira, nós corremos grande risco de errar. Quando nós tentamos fazer da maneira do Senhor, nós já cometemos erro, porque nós estamos debaixo da genética de Adão, porque Adão pecou e o pecado entrou no mundo através dele e chegou até a nós. Então nós vivemos em um corpo de carne que tem a natureza pecaminosa. E mesmo não querendo pecar, nós acabamos cometendo pecado. Conforme o apóstolo Paulo fala no livro de Romanos: aquele bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas aquele mal
que eu não quero fazer, isso eu faço. Ou seja, mesmo que nós tenhamos a intenção de fazer algo positivo, algo benéfico para as pessoas, ou agradar a Deus através de alguma obra, através de alguma ação, nós corremos o risco de fazer errado. Por isso é necessário o estudo da palavra, a leitura da palavra, a meditação da palavra, para que nós venhamos fazer tudo de forma perfeita aos olhos de Deus, né? Sendo instruídos para toda e qualquer obra. Então estarei lendo aqui mais uma vez em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então esse é o primeiro vídeo dessa série sobre a necessidade e a importância de se ler, meditar e estudar na palavra de Deus. E eu peço que você que está ouvindo essa mensagem venha divulgar esse canal, porque essa mensagem vai edificar muitas vidas de pessoas que já conhecem o Senhor e principalmente aquelas pessoas que são novas no Evangelho de Cristo, os recém-convertidos. Eles precisam dessa palavra, assim como os velhos de conversão também precisam dessa palavra, porque infelizmente nos dias de hoje as pessoas estão cegas, as igrejas estão lotadas, estão cheias, estão numerosas, mas aqueles que são verdadeiramente convertidos, aqueles que estão com o coração verdadeiramente no Senhor, são poucos. Então essa palavra, por mais simples que ela seja, ela vai ser de grande utilidade, né? Vai trazer grande edificação para todo aquele que tem desejo de agradar ao Senhor, para aquele que está com sede de agradar e fazer a vontade do Senhor. Então eu peço a você, considere essas instruções, não deixe de ler a palavra do Senhor diariamente, não deixe de meditar na palavra, não deixe de estudar a palavra para evitar erros na interpretação, nas interpretações das passagens, dos versículos, e esteja divulgando esta mensagem, seja por qualquer rede social que você utilizar, divulgue essa mensagem. Se tiver condições também, divulgue este canal, para que venha outras pessoas estarem sendo edificadas através dessa mensagem. Te agradeço pela atenção e peço a Deus que abençoe a sua vida e que você nunca se desvie dos caminhos do Senhor e que a cada dia Ele venha te dar crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.